Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui é o Padre Celso e eu gostaria de contribuir minimamente para a formação de vocês e para a devoção à Nossa Senhora durante esses 9 dias com Maria. E hoje nós gostaríamos de aprender um pouquinho mais sobre o título dedicado a Nossa Senhora de Mãe da Divina Providência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai Celeste, em nome do Teu Filho Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, derramai sobre nós o Espírito Santo de Deus. Este Espírito que nos impulsiona a um conhecimento maior e um amor maior pelo Senhor. E ao mesmo tempo, dai-nos a graça de aumentar em nós a devoção à vossa Mãe Santíssima, aquela que intercede para que não falte em nossa vida o amor ao Senhor e em nossos corações o fogo do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, esse título tem um fundamento na Sagrada Escritura. No capítulo 2 do Evangelho de São João, como nós bem conhecemos, tem como título Bodas em Caná da Galileia. É um casamento que acontece onde está presente Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. E ali o vinho falta, e era a principal bebida de uma festa. Imaginem que vexame, o casal não passaria por conta dessa ausência do vinho, que era a principal bebida. Então, nosso Senhor Jesus Cristo está ali presente e Maria tem notícia de que o vinho falta. Recorre então ao seu filho Jesus e pede que os servos façam tudo o que Jesus os disser. Jesus então manda os servos encherem as talhas de água, eles as enchem de água e levam até o mestre-sala. O mestre-sala prova aquela água, que na verdade se transformou em vinho, e diz que o vinho melhor ficou para o final da festa e fica surpreso com a qualidade do vinho. Assim, em nossa vida de católicos, nós recorremos, como é da tradição da Igreja desde o início dos tempos, da Igreja, recorremos à Virgem Maria como intercessora. E de um modo muito especial, aquela que vai interceder para que não falte o principal. Ou seja, se a bebida, o vinho, era a principal bebida da festa, assim também em nossa vida existe algo que é principal e que não pode faltar, caso contrário, vai faltar a alegria. E é, na verdade, o Espírito Santo de Deus, que é o amor de Deus, a alegria de Deus, o amor em nossos corações. E Nossa Senhora é a intercessora. Estamos na novena de Pentecostes. Então, a Virgem Maria intercede para que o Espírito Santo seja abundantemente derramado sobre nós e não venha a faltar em nossa vida absolutamente nada. Bom, esse é o fundamento bíblico. Agora, existe também um fundamento na tradição da Igreja. Desde o século XII, essa devoção é propagada na Igreja, mas ela ganhou corpo, ela tomou proporções maiores a partir do século XVI. Existia uma praça em Roma, que se chama Praça Colonna, e ali existia um mosteiro antigo, que deveria ser demolido para dar lugar à ampliação da praça e também, posteriormente, a uma igreja construída em honra a São Carlos. Os padres barnabitas que estavam responsáveis por essa obra, eles então empreendem todo esse trabalho junto com o arquiteto e, infelizmente, um afresco dedicado a Nossa Senhora da Divina Providência que estava encrustado na parede dentro desse mosteiro antigo, ele também é demolido, o que não era o projeto inicial. Então a história toda começa com um afresco dedicado a Nossa Senhora da Divina Providência, que é infelizmente quebrado, demolido sem querer. E daí então o arquiteto fica muito frustrado e decide ressarcir os padres através de um afresco, um quadro, perdão, um quadro de um pintor famoso da época, renascentista, com Nossa Senhora e o menino nos braços. Não tinha o título de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, mas de alguma forma era a maneira que o arquiteto encontrou para poder então contornar a situação muito chata. Pois esse quadro ficou ali
junto com os padres barnabitas. Os padres barnabitas, eles foram fundados por Santo Antônio Maria Zacaria em 1530. E ali os padres rezaram muito para a construção da praça e também da igreja, apesar de não terem nenhum recurso. E, no entanto, em todo o período da construção não faltou nada. Ao final eles disseram: foi Nossa Senhora quem providenciou. Portanto, aquele quadro, né, que no início não tinha o título de Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, foi intitulado como Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. O quadro foi coroado, né, e então, oficialmente, a devoção começou a se propagar. Ele foi colocado, uma réplica desse quadro, em um corredor, onde os fiéis iam e rezavam ali constantemente. Mas a devoção foi crescendo tanto que o corredor já não coube mais para as pessoas e construíram então uma capela. E daí então se funda uma arquiconfraria, que é um grupo dedicado à devoção à Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, em 1888. Essa é um pouco da história do título de Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. Ela providenciou, apesar de todas as dificuldades ali encontradas pelos padres barnabitas para aquela obra, providenciou que o necessário não faltasse. E até o fim, nada faltou, apesar da escassez de recursos. Bom, atualizando essa história para a nossa vida. Primeiramente, é necessário lembrar que o vinho que não pode faltar na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Na nossa vida pode faltar tudo, agora só não pode faltar a graça. E como é que nós alcançamos a graça? Justamente confessando nossos pecados. Quando nós estamos em estado de graça, nossa vida, nossa alma e o nosso corpo, eles voltam a ser morada de Deus. O paraíso onde Adão e Eva estavam, a gente pode chamar também de lugar das delícias. Hoje é o nosso coração, a nossa alma, onde Deus quer habitar. Infelizmente, os nossos primeiros pais foram expulsos do paraíso, onde gozavam das alegrias de Deus. Só que essa história, ela foi recontada, foi reorganizada, porque veio Jesus e veio transformar toda essa realidade de pecado, de expulsão da presença de Deus, como um projeto de reconciliação. Nós agora retornamos para Deus. E, portanto, como que nós retornamos para Deus? Através, logicamente, da conversão, do perdão dos nossos pecados, e aí a nossa alma se coloca em estado de graça, onde Deus passeia novamente no jardim das delícias, que é a nossa alma, onde Ele gosta de estar. E é exatamente isso que não pode faltar, essa alegria que não pode faltar na nossa vida. E depois, logicamente, existem situações que nós precisamos da divina providência, situações urgentes, de comida, de bens materiais, situações em que nós vemos, por exemplo, uma construção acontecer, uma reforma da igreja, enfim, um benfeitor que chega na hora certa porque nós precisamos daquele dinheiro para dar conta do término de uma obra. Enfim, pessoas que chegam com bolsas de compras para pobres necessitados e completam então a doação que costumamos dar. Tudo isso nós atribuímos a Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência. Ela intercede para que o seu Filho derrame todas essas graças necessárias. Também em nossa vida, quando queremos um emprego, quando a gente quer alcançar aí a graça de uma promoção, porque vai ser necessária para cuidar dos filhos, você que tem família e tem aí uma família numerosa e precisa de um salário maior, e você então pede a Nossa Senhora. Se isso não estiver contra a sua salvação, Nossa Senhora providenciará. Basta você trabalhar, ter coragem e pedir a ela. Logicamente, as graças, entre aspas, não caem do céu. Nós temos que estar prontos, com as mãos estendidas. E as nossas mãos estendidas é o nosso trabalho, é a nossa oferta, a nossa doação. Fazemos a nossa parte e Deus faz superabundantemente maior a parte dele. Essa é a nossa fé, queridos irmãos e irmãs. Espero que eu tenha contribuído minimamente para a formação de vocês. E que Nossa Senhora Mãe da Divina Providência chegue agora na sua vida diante daquela necessidade mais urgente, sobretudo a necessidade espiritual, que é a mais necessária.
a gente pode estar em um lugar que não nos agrada, a gente pode estar em situações que nos constrangem, podemos estar em uma guerra, podemos estar até presos, mas se nós estamos na presença de Deus, nada nos falta e a gente fica em paz, apesar das adversidades, não é mesmo? Aqui me vem à mente a história do cardeal Vantuan. Ele foi preso pelo regime comunista lá, penso que foi na década de 80 ou 90, se eu não me engano. E cardeal Vantuan, quando entrou na prisão, ele viu um outro bispo sair de lá dizendo assim: eu esperei 14 anos para sair desta prisão. E o cardeal Vantuan disse para si mesmo: não vou esperar, vou viver o momento presente, enchendo-o de amor. E ali deu um belo testemunho de como ser cristão em uma situação adversa, porque sua alma estava habitada por Deus. Sua alma, nela, Deus estava presente e ele procurou sustentar aquela graça que recebeu ao entrar na prisão. E ali rezava os hinos em latim que ele sabia de cor, e por causa disso os carcereiros também foram se convertendo, um budista se converteu. Ele celebrava a Santa Missa na palma da mão. Ele tinha problema de estômago e então os fiéis levavam até ele remédio de estômago, ou seja, vinho dentro de uma garrafa onde o rótulo estava escrito remédio para estômago. E ali então ele colocava um pingo de vinho na mão e um pouco de pão que ele guardava, né, do alimento que recebia, e celebrava a Santa Missa na palma da mão, porque a sabia de cor. E depois ele, com um maço de cigarro vazio, ele fazia um sacrário e colocava Jesus ali dentro para adorar e na hora do recreio distribuir para os cristãos presentes. Muitos se converteram com um testemunho de esperança dele. Ele não esperou sair dali, ele já viveu ali livre. Ele não esperou ser liberto da prisão para viver na liberdade dos filhos de Deus, porque sabia que o Pai havia permitido que ele passasse aquele momento ali para uma obra de libertação. Ele que estava tão acostumado a fazer as coisas para Deus, ali ele disse: agora eu serei de Deus. Eu fui chamado a discernir entre ser de Deus ou fazer as obras de Deus. Agora eu sou inteiramente de Deus nessa prisão. Um dia, se Deus quiser, eu farei novamente as obras, mas aqui eu sou de Deus. Olha que bonito testemunho, né? Em um momento de pandemia que muitos estão confinados e muitas vezes se sentem fracos na fé, é um sinal de purificação. É porque Deus, muitas vezes, Ele não quer nossas obras, Ele quer o nosso coração, que sejamos dele. E depois isso frutifica em obras. O cardeal Vantuan depois saiu, né? Graças a Deus foi liberto e viveu muitos anos ainda, parece que está em processo de beatificação, não sei se já foi beatificado, mas viveu muitos anos ainda dando testemunho. E ali na prisão escreveu muitos livros, um deles se chama, né, um pequeno livro do testemunho dele, 5 pães e 2 peixes, vale a pena ler e entender que Deus é providente em todas as situações da nossa vida. O que não pode faltar é a graça de Deus em nossos corações, que vem ordinariamente pela confissão e pela comunhão. Esse é o segredo da divina providência não faltar em nossa vida, nem a alegria, nem o entusiasmo, né? Muito menos a graça de Deus. Então, que nosso Senhor providencie o mais necessário para a sua vida hoje, além, logicamente, daqueles bens materiais que vão levar você a louvar a Deus, a bendizer a Deus, porque Ele é Pai e sabe do que você precisa. Deus te abençoe e guarde, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe da Divina Providência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.